Eu fui traído pela mãe dos meus filhos em pleno paraíso, mas o que descobri ao voltar para casa me deixou sem palavras. Nunca imaginei que minha lua de mel, o momento mais esperado da minha vida, fosse se tornar o maior pesadelo que eu poderia imaginar. Quando eu disse sim para ela, sabia que tínhamos uma vida inteira pela frente. Juntos, com nossos filhos, construímos uma família que parecia ser o sonho perfeito. Mas tudo o que vivi até aquele momento agora parecia um conto de fadas distorcido, uma mentira disfarçada de felicidade. Nosso destino era o Caribe, sol, mar, uma ilha deserta. O cenário ideal para uma lua de mel de contos de fadas. Eu estava feliz, apaixonado e mal podia esperar para passar o resto da minha vida ao lado dela. Mas o que eu não sabia era que enquanto eu estava imerso na beleza do lugar e nas promessas de um futuro brilhante, ela já estava me traindo. Não com qualquer outra pessoa, mas com alguém que eu confiava profundamente. A primeira pista veio logo no segundo dia da viagem. Era um detalhe pequeno, mas que me incomodou. O celular dela estava o tempo todo virado para baixo na mesa. Normalmente, ela não se importava com isso, mas naquele momento, algo parecia estranho. Eu não queria ser paranoico, então ignorei. Afinal, ela estava ao meu lado, sorrindo e dizendo que me amava a cada passo que dávamos pela areia. Mas meu instinto estava alerta. Naquela noite, depois de um jantar romântico à luz de velas, decidimos dar um passeio pela praia. A brisa fresca e o som das ondas quebrando na areia faziam tudo parecer perfeito, como se estivéssemos vivendo um sonho. Mas o que aconteceu em seguida me acordou para a realidade. Ela pediu para ir ao banheiro, e enquanto ela estava fora, meu olhar caiu novamente no celular dela, ainda virado para baixo. Por um impulso, peguei o aparelho. Não sou de fuçar nas coisas dela, mas naquele momento a curiosidade foi maior. Quando desbloqueei o celular, encontrei algo que me deixou sem palavras. Mensagens. Muitas mensagens. Mas não eram mensagens de amor ou carinho. Eram mensagens trocadas com outro homem. O nome dele? João, meu melhor amigo. Meu sangue congelou. Não podia acreditar no que estava vendo. Havia fotos, trocas de palavras carinhosas e até planos de se encontrarem durante a viagem. O pior de tudo, ela havia me contado que João estava em viagem de negócios naquele fim de semana, o que fazia todo sentido quando eu pensei em como ele tinha se afastado de nós nas últimas semanas. Meu corpo tremia enquanto tentava processar o que estava diante de mim. Como isso era possível? Como ela, a mulher que eu jurava que era a mãe dos meus filhos e a parceira da minha vida, poderia fazer algo assim? Cada palavra na tela era como uma lâmina cortando meu coração. Eu não sabia o que fazer. O que eu estava vendo não poderia ser real. Era uma traição impensável. Pisquei várias vezes, tentando forçar minha mente a recusar o que meus olhos estavam lendo. Mas a verdade estava bem ali, clara como o dia. Ela estava me traindo, não com qualquer estranho, mas com o homem que eu considerava meu amigo, alguém que eu confiava como um irmão. João, meu irmão de coração. Quando ela voltou, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para ela. Ela tentou sorrir, mas eu podia ver o nervosismo nos olhos dela. Eu sabia que algo estava errado, e talvez ela também soubesse que o segredo tinha sido descoberto. Não falei nada naquela noite. Estava chocado demais para reagir. O silêncio era o único som que preenchia o ambiente. Eu passei a noite em claro, pensando no que fazer, no que poderia dizer. Mas acima de tudo, eu precisava entender o que havia acontecido. Por que ela fez isso? Por que com ele? No dia seguinte, tentamos seguir com a viagem, mas o clima estava tenso. Eu não conseguia olhar para ela da mesma forma. Cada toque, cada palavra que ela dizia, me fazia sentir como se estivesse sendo manipulado, como se estivesse sendo uma peça em um jogo que eu nunca soubera que estava jogando. A ilusão da nossa vida perfeita estava se desintegrando diante dos meus olhos, e eu não sabia como lidar com a dor e o abandono emocional que começava a crescer dentro de mim. Eu sabia que precisava confrontá-la, mas a dor de perguntar e ouvir a confirmação era mais do que eu podia suportar. Então, enquanto ela estava fora do quarto, eu decidi dar um tempo para refletir, tentar digerir o que estava acontecendo.
O que eu não sabia era que aquele momento de reflexão seria o ponto de virada que mudaria tudo. Eu mal podia imaginar, mas a maior surpresa ainda estava por vir. E o pior, algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. A dor na minha alma parecia estar crescendo a cada minuto. Cada vez que ela sorria, cada vez que ela me tocava, o sentimento de traição se ampliava. Estávamos no paraíso, mas para mim, o lugar havia se tornado um inferno silencioso. Cada detalhe da viagem parecia me gritar sobre o que ela havia feito, sobre o que eu estava perdendo, e eu não sabia o que fazer a respeito. A mente humana é uma prisão, e eu estava preso dentro dos meus próprios pensamentos. Minha raiva e confusão estavam me consumindo. Eu sabia que não podia ficar quieto, não mais. Aquelas mensagens, aquelas trocas de olhares com João, tudo aquilo estava me corroendo por dentro. No entanto, ao mesmo tempo, eu não conseguia encontrar forças para enfrentar a mulher com quem eu havia planejado construir o resto da minha vida. As palavras de confronto pareciam distantes, como se estivessem em outra realidade. Por que ela faria isso? E por que com ele? Meu melhor amigo, alguém que sempre esteve ao meu lado, alguém que eu confiava profundamente. Eu me vi em um estado de paralisia emocional, incapaz de tomar uma decisão, incapaz de confrontá-la. Então, em vez de simplesmente ir direto ao assunto, decidi dar um passo atrás. Precisava de respostas. Precisava entender o que havia levado a isso. Mas, acima de tudo, precisava saber se ainda havia algo de real naquela relação ou se tudo não passava de uma fachada. Na manhã seguinte, ela acordou com um sorriso que parecia forçado. Os olhos dela, normalmente cheios de vida, estavam agora nublados de ansiedade. Ela tentou manter o normal. Tentou seguir com a programação da viagem, mas eu percebia o quanto ela estava nervosa. O que ela não sabia era que eu já tinha tomado uma decisão. Eu não ia mais me esconder atrás do medo. Eu a confrontaria. E tudo o que eu precisava era encontrar a coragem para dar esse primeiro passo. Enquanto ela estava no banheiro, peguei novamente o celular dela. Sabia que isso era errado, mas eu já não conseguia mais confiar nela. As mensagens estavam lá, exatamente como antes, e entre as conversas com João, encontrei algo ainda mais perturbador. Ela estava planejando um encontro com ele. Não era apenas uma traição casual, era algo premeditado. Ela já sabia o que estava fazendo, e estava planejando os próximos passos. Foi então que algo me chamou a atenção. Havia uma mensagem em específico, uma mensagem que parecia ser a chave para todo esse mistério. João tinha enviado uma foto. Não era uma foto qualquer, mas uma foto de um envelope com o meu nome. E nela estava escrito algo sobre um acordo financeiro. Minha mente deu um salto. O que isso significava? Por que ele estava enviando algo assim? O que mais estavam tramando entre eles? Foi nesse momento que decidi fazer o que mais temia: confrontá-la. Eu não sabia o que ela iria dizer, mas não poderia mais viver com a dúvida. Não poderia mais viver com o peso daquela traição. Quando ela saiu do banheiro, a encarei, sentindo um misto de raiva, dor e uma necessidade urgente de respostas. Eu encontrei as mensagens, disse, minha voz quase falhando. Eu sei o que você fez. Ela parou por um momento, como se estivesse tentando processar o que eu estava dizendo, mas logo seus olhos se desviaram. Eu sabia que ela estava tentando esconder algo, mas eu também sabia que não havia mais como fugir da verdade. Não é o que você pensa, ela tentou explicar, mas sua voz estava trêmula, sem convicção. Eu não queria que fosse assim. Eu não planejei isso. Mas aquelas palavras não me convenceram. Eu já sabia o suficiente. Eu queria mais respostas, não desculpas. O que você está escondendo? O que mais você e João estão fazendo? Por que ele enviou uma foto minha com um envelope? O que está acontecendo? O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu vi ela vacilar. O pavor estava estampado no rosto dela. Então, com uma expressão que eu jamais imaginaria dela, ela finalmente falou. Não é só isso. João não é o único envolvido. Há mais coisas acontecendo do que você imagina. Coisas que nem você sabe. Coisas que eu estava tentando esconder de todos. Eu estava perdido. O que ela estava dizendo? Mais coisas? Não era o suficiente que ela estivesse me traindo com meu melhor amigo?
O que mais ela estava escondendo de mim? Do que você está falando? Eu perguntei, minha raiva agora se transformando em uma mistura de confusão e medo. Eu não sabia se estava pronto para o que ela estava prestes a revelar. Ela se sentou na cama e olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, mas eu já não sabia se aquelas lágrimas eram de arrependimento ou de outra coisa. Eu devia ter te contado antes, mas havia algo que eu e João estávamos planejando. Algo que envolvia você e o dinheiro, a sua conta bancária. Eu não queria te perder, mas as coisas ficaram complicadas. O choque foi tão grande que meu corpo paralisou. Dinheiro? Conta bancária? João estava envolvido com isso? Eu não conseguia entender. O que vocês fizeram? O que está acontecendo, Júlia? Ela levantou a cabeça e me olhou diretamente nos olhos, como se estivesse se preparando para me contar a maior verdade de todas. O que ela disse em seguida mudou tudo. As palavras dela estavam gravadas na minha mente como uma sentença de morte. Havia algo que eu e João estávamos planejando, algo que envolvia você e o dinheiro, a sua conta bancária. Eu não sabia mais o que pensar, como reagir, ou até mesmo se eu deveria acreditar nela. Cada palavra que saía da boca de Júlia parecia uma faca cravada em meu peito. E ainda assim, no fundo, algo dentro de mim dizia que não era o fim. Não ainda. A verdade estava muito mais próxima do que eu imaginava, e cada segundo que eu passava em silêncio, mais e mais meu mundo desmoronava. Ela estava nervosa, eu podia ver isso. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava explicar, mas as palavras saíam entrecortadas, como se ela mesma estivesse tentando montar o quebra-cabeça de uma história que nunca deveria ter existido. João não é apenas meu amante. Ela começou, hesitante. Ele e eu estamos envolvidos em um esquema financeiro, algo maior. E você foi o alvo de tudo isso. Eu respirei fundo, tentando processar o que ela acabara de revelar. Um esquema financeiro? Minha cabeça girava, incapaz de absorver a totalidade da situação. Como assim um esquema? Eu estava no meio de um pesadelo, mas tudo o que ela dizia estava começando a fazer mais sentido. As mensagens, o comportamento estranho dela, o nome de João surgindo mais vezes do que eu gostaria. Tudo se encaixava de maneira assustadora. Você tem que me ouvir, ela continuou, sua voz agora mais baixa, mais urgente. Eu não queria me envolver nisso, mas a verdade é que João me convenceu de que, se fizermos isso juntos, poderíamos ter uma vida melhor. Ele disse que tudo seria temporário, que nós precisaríamos de um pouco de tempo e que depois tudo voltaria ao normal. Mas quando ele começou a falar sobre a sua conta bancária, sobre o seu dinheiro, eu não consegui mais recuar. Eu estava paralisado, ouvindo aquela explicação incrivelmente difícil de acreditar. O que ela estava dizendo? Ela havia me traído, não apenas com o meu melhor amigo, mas em uma conspiração que envolvia meu dinheiro, minha confiança e minha própria vida. Eu a olhei com uma raiva crescente, misturada com um medo profundo. O que mais ela estava escondendo? O que mais havia entre eles? Você sabia de tudo isso? Eu perguntei, minha voz tensa. Você sabia que ele estava planejando roubar o meu dinheiro? Ela abaixou a cabeça, evitando meu olhar. Sim, mas foi mais do que isso. Eu não queria fazer parte disso, mas a verdade é que a gente já estava envolvidos emocionalmente, e ele me prometeu que seria só uma transição. Eu só queria que nós dois fôssemos felizes, que você e eu pudéssemos ter uma vida melhor. Mas as coisas saíram do controle. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Cada palavra dela me atingia como uma onda de choque. Eu tinha dedicado minha vida a essa mulher. Acreditei nela quando ela disse que estava ao meu lado, quando me prometeu que íamos enfrentar qualquer adversidade juntos. E agora? Agora eu era um peão em um jogo que eu não havia escolhido jogar. O meu mundo, que já estava despedaçado pela traição, agora parecia completamente irreparável. E agora? O que você espera de mim, Júlia? Eu estava à beira de perder a paciência, de gritar com ela, mas havia algo que me segurava. Talvez fosse o medo do que mais eu ainda não sabia. Algo me dizia que a parte mais sombria dessa história ainda não havia sido revelada. Ela olhou para mim com um olhar desesperado. Eu sei que você está com raiva de mim, mas eu nunca quis te magoar.
Eu só. Eu só queria um futuro com você. Eu pensei que tudo o que João estava fazendo fosse apenas um golpe simples, uma coisa pequena, que não nos afetaria, mas as coisas tomaram proporções maiores. Ele já transferiu uma boa parte do seu dinheiro para uma conta fora do país. O sangue no meu corpo pareceu parar por um segundo. Transferiu meu dinheiro. Para onde? Como? Eu não sabia o que pensar ou fazer. Eu me sentia como se estivesse vendo tudo do lado de fora. Uma observadora impotente de uma realidade que eu jamais teria imaginado para minha vida. O que ela estava me dizendo era um golpe financeiro, e João estava no centro de tudo. Mas isso não é tudo. Ela continuou com um olhar que agora me fazia sentir medo. Eu não sabia como te contar a verdade. Mas agora, tudo o que resta é sermos honestos um com o outro. Aquela última frase me gelou. Honestidade? Depois de tudo o que ela havia feito, ela ainda falava sobre honestidade? Mas não havia tempo para mais discussões. Eu precisava saber até onde isso iria. Não era mais apenas sobre a traição. Agora era sobre o meu dinheiro, a minha segurança e o meu futuro. Fale. O que mais está envolvido nisso? Júlia respirou fundo e, com uma expressão cansada e derrotada, falou o que ninguém jamais esperaria ouvir. João não está sozinho nesse esquema. Ele tem pessoas influentes que estão por trás disso tudo. E você está em perigo. Eu fiquei em silêncio. Perigo? Como assim? Ela olhou para o chão, incapaz de encarar meus olhos. Há mais pessoas que estão envolvidas nesse jogo. E agora você é o alvo deles. Não sou só eu e João. O que você não sabe é que eles já têm um plano para te derrubar. E não será fácil sair dessa. O peso das palavras de Júlia estava prestes a me derrubar. Eu não conseguia processar o que ela estava me dizendo. Ela e João estavam envolvidos em um esquema financeiro que tinha tomado proporções perigosas. E agora eu era o alvo de algo ainda maior, algo que nem ela sabia controlar. O sentimento de traição estava além de qualquer coisa que eu já havia vivido, mas o medo do que estava por vir me paralisava ainda mais. Eu não sabia o que fazer. Eu queria sair disso, mas já era tarde demais. Ela continuou, com um tom de desespero na voz. João me disse que não há mais volta. As pessoas com quem ele está trabalhando, eles não são apenas criminosos, eles são perigosos. E eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que querem. E o que eles querem agora é você. Eu a olhei, sem saber se o que ela estava dizendo era mais uma tentativa de se justificar ou se realmente havia algo de verdade em suas palavras. Ela me dizia que eu estava em perigo, que havia algo maior por trás de tudo aquilo, mas eu estava tão imerso na dor e na raiva que mal conseguia focar no que ela realmente estava tentando explicar. Você está me dizendo que esses criminosos estão atrás de mim? E João, meu melhor amigo, é parte disso? Eu não conseguia acreditar naquilo. Não conseguia aceitar que a pessoa que eu mais confiava estivesse envolvida em algo tão sujo e traiçoeiro. Você me traiu, você me envolveu nisso. E agora está tentando me convencer a confiar em você? Eu não sou mais o tolo que você pensa. Eu sei. Ela respondeu com os olhos marejados. Mas tudo o que eu faço agora é tentar salvar o que restou da nossa vida. Eu não sei como vamos sair disso, mas a única chance que temos é agir rápido. Se a gente não fizer nada, você vai ser arrastado para um buraco sem fim, e tudo o que você construiu, tudo o que você tem, vai ser destruído. Eu sentia um turbilhão de emoções em meu peito. A raiva não se comparava à frustração de não saber em quem confiar. Eu estava vendo minha vida se desfazer. Tudo o que eu acreditava ser verdadeiro sendo exposto como uma mentira. Não era só a traição. Era a sensação de que minha vida estava sendo manipulada por forças além do meu controle. O que mais eu não sabia? Por que você não me contou isso antes, Júlia? Minha voz falhou de tanta tensão. Você sabia do que estava acontecendo e ainda assim decidiu me manter afastado disso. Eu não consigo acreditar no que estou ouvindo. Ela abaixou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Eu só queria que as coisas voltassem ao normal. Eu achei que poderia controlar, que poderia dar certo. Mas agora eu vejo o que fiz. Eu te perdi. E perdi minha própria liberdade. João, ele está envolvido com pessoas que têm muito poder.
E não vão parar até terem o que querem. E o pior é que ele acha que nós dois podemos dar a eles o que eles precisam. Eu estava começando a entender, mas isso só tornava tudo mais terrível. Como ela podia estar tão envolvida com algo assim? Como ela podia acreditar que me protegeria quando tudo já estava perdido? Eu não sabia mais quem ela era. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma forma que eu nunca imaginei, e o reflexo disso me atingia como uma onda forte. Eu não sei mais o que fazer. Estou presa nisso. Eles sabem sobre a nossa conta, sabem o que temos. Já fizeram transferências, e eu sei que vão nos forçar a entregar mais. Você precisa sair dessa cidade. Precisa desaparecer antes que seja tarde demais. Desaparecer? Eu não podia simplesmente fugir. A dor da traição, a frustração de estar perdido em um jogo que nunca quis participar, me deixavam completamente desorientado. Mas ela tinha razão. Eu não podia mais confiar nela, nem em João, nem em ninguém. Se havia uma chance de sobreviver a isso, eu teria que ser inteligente. Eu teria que fazer algo que ninguém esperava, nem ela, nem eles. Você acha que eu vou simplesmente fugir? Se for esse o caso, você me subestimou completamente. Eu não vou correr. Eu vou lutar. Júlia me olhou com surpresa, como se tivesse subestimado a minha capacidade de resistência. Eu não ia ser o homem que simplesmente abaixava a cabeça e aceitava ser vítima. Não. Algo dentro de mim estava despertando. Algo sombrio. Um desejo profundo de vingança. De retomar o controle da minha vida. Eu não ia deixar que ela, ou qualquer outra pessoa, decidisse o meu destino. Eu sei que você está desesperada, Júlia, continuei. Mas agora não é a hora de tentar me convencer de que você está arrependida. Eu sei o que aconteceu, e você vai pagar por isso. Mas vou te dar uma chance. Vamos resolver isso juntos. Só que da minha forma. A última coisa que vou fazer é deixar que eles ganhem. Ela engoliu seco, os olhos arregalados, e eu sabia que ela não esperava que eu tivesse essa reação. Ela talvez pensasse que eu fosse sucumbir à dor, que eu fosse seguir o fluxo, perder tudo sem lutar. Mas o que ela não sabia era que, em meio ao sofrimento e à perda, algo mais havia brotado dentro de mim, algo que a vingança e a justiça poderiam alimentar. Eu iria tomar as rédeas dessa história. E ninguém, nem ela, nem João, nem as pessoas misteriosas com quem eles estavam envolvidos, iriam me derrubar. O jogo de sombras estava prestes a começar, e eu estava mais do que pronto para enfrentá-lo. O peso da traição ainda estava fresco em minha mente, mas agora algo mais forte começava a dominar meus pensamentos. A necessidade de retomar o controle da minha vida. A raiva não era mais o único combustível que me movia. Havia algo mais profundo, mais calculado, que começava a surgir. Eu não estava mais apenas tentando entender o que acontecera, ou buscando respostas no meio do caos. Eu estava criando um plano que, em breve, mudaria tudo. Você vai me ajudar, Júlia? Perguntei com uma calma que surpreendeu a ambos. Ela estava ali, em pé diante de mim, com os olhos cheios de uma mistura de medo e arrependimento, como se ainda houvesse um fio de esperança de que ela pudesse se redimir. Eu sabia que, no fundo, ela não tinha mais controle sobre a situação. O jogo estava em minhas mãos agora. Ela hesitou, mas logo assentiu, como se a única opção fosse seguir minhas ordens. Eu não esperava que ela tivesse força suficiente para questionar o que estava por vir. "O que você vai fazer?" ela perguntou, a voz trêmula. Eu não sabia o que pensava dela neste momento. Em um segundo, ela era a mulher que eu amava, e no outro, a pessoa que havia me traído de forma irreparável. Mas a verdade é que eu estava em um ponto sem volta. Não importava mais o que ela sentia. Eu já havia tomado a decisão de seguir em frente, e isso significava que eu precisava ser implacável. Eu vou fazer o que você e João não conseguiram fazer. Vou me vingar, e vou pegar o que é meu de volta. Júlia me olhou sem palavras, mas eu podia ver o terror em seus olhos. Ela sabia que, ao lado de João, havia me manipulado. Havia se aliado a um jogo de poder e mentiras. Agora, as coisas estavam prestes a mudar. Eu não ia permitir que o resto da minha vida fosse definido pelas ações deles. A primeira coisa que precisava fazer era tomar a dianteira.
Eu sabia que João e seus associados estavam observando todos os meus movimentos, tentando entender se eu havia percebido a verdadeira extensão do golpe. Eles estavam subestimando minha capacidade de agir. Tirei meu celular da bolsa e, com mãos firmes, comecei a procurar informações que pudessem me ajudar. Eu já tinha acessado o que podia sobre as transferências, os documentos financeiros que Júlia me havia mostrado e as mensagens entre ela e João. Mas isso não era suficiente. Eu precisava ir mais fundo. Eu precisava saber quem eram essas pessoas com quem ele estava se envolvendo. Júlia me observava em silêncio, esperando algum sinal de que eu estava pronto para agir. Quando encontrei o que procurava, uma série de transações que levavam a uma conta bancária offshore, eu senti uma onda de frio percorrer minha espinha. Agora eu tinha algo que poderia destruir o esquema deles. Algo que poderia virar o jogo a meu favor. Eu tenho o que preciso, eu disse, com um sorriso amargo. Agora, vamos dar um fim nisso tudo. Ela parecia assustada, mas não disse nada. Eu sabia que, no fundo, ela ainda achava que poderia de alguma forma escapar das consequências de suas ações. Mas, para mim, já não havia mais espaço para desculpas. A noite caiu e, sob a escuridão, fui até a casa de João. Ele não sabia que eu sabia de tudo. Ele pensava que estava em controle. E enquanto ele estava distraído com seus próprios planos, eu estava prestes a dar o golpe final. A vingança agora era uma certeza. Ele e os associados dele não esperariam o que estava prestes a acontecer. Cheguei à casa dele, uma mansão imponente, e toquei a campainha. Não demorou muito até que João abrisse a porta, com aquele sorriso de confiança que sempre teve. Ele parecia completamente despreocupado. Ah, você... não está muito tarde, está? Ele riu nervosamente, como se estivesse tentando encobrir o desconforto em sua voz. Não. E você está muito tranquilo, João. Talvez até mais do que deveria. A minha voz estava calma, mas havia um toque de ameaça que ele não conseguiu ignorar. Ele me olhou, agora começando a perceber que algo não estava certo. O que você quer aqui? Você sabe o que está acontecendo, certo? Eu só sorri. Não precisava mais de palavras. Eu já tinha tudo o que precisava para derrubar o império dele. Eu quero que você me pague por tudo, João. E o que você fez com minha vida e com o meu dinheiro vai custar mais do que você imagina. Eu entrei na casa dele e, sem dizer mais nada, tirei o celular do bolso e mostrei a ele as provas que eu tinha reunido. As transferências bancárias, as mensagens trocadas, os documentos comprometedores que provavam sua traição, sua conivência com as pessoas que estavam por trás do golpe financeiro. A expressão dele mudou instantaneamente, de confiança para medo. Ele sabia que estava perdido. Agora ele entendia que eu estava em posse de algo que poderia destruir tudo o que ele havia construído. Você não tem o direito de fazer isso, ele gritou, tentando se afastar. Mas eu sabia que não havia mais como escapar. Eu tenho o direito de fazer o que for necessário, João. E o que eu vou fazer agora é tomar de volta o que é meu. Naquele momento, as peças do meu plano finalmente se encaixaram. Eu tinha as provas, eu tinha o poder de expor tudo, e eu sabia exatamente como jogar minhas cartas. Não havia mais volta. A justiça estava prestes a ser feita, e os papéis estavam trocados. Com isso, eu sabia que minha vingança não era apenas sobre o que me fizeram. Era sobre retomar o controle de minha vida, sobre mostrar a todos, a Júlia, a João e a quem mais estivesse envolvido, que ninguém poderia brincar com o que era meu. Eu saí de lá com a certeza de que nada mais seria como antes, e que, no final, eu havia vencido o jogo. Com tudo resolvido, eu finalmente entendi que a verdadeira força não está em se vingar, mas em recuperar o controle da nossa vida e seguir em frente, aprendendo com as lições do passado. Agora, com o jogo virado a meu favor, eu sabia que nada mais seria como antes. A traição havia me transformado, me feito mais forte, e eu não permitiria que o que aconteceu no passado ditasse meu futuro. Se você se identificou com essa história, ou tem uma experiência própria que gostaria de compartilhar, não hesite em deixar seu comentário abaixo. Adoraria saber o que você pensa e como enfrenta situações difíceis. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e não perder as próximas histórias cheias de reviravoltas, drama e superação. Ah,
E não deixe de conferir o próximo vídeo da nossa playlist. Histórias emocionantes como essa estão te esperando. Nos vemos no próximo vídeo.